Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos vocês, que a bênção de Deus repouse sobre sua vida, sobre a vida da sua família também, nesses dias que nós estamos vivendo. Tem um texto no Antigo Testamento que eu quero usar aí como premissa inicial para uma conversa hoje com você, e eu quero ler esse texto, e à luz desse texto aqui, quero fazer algumas considerações que eu acho que são importantes para o tempo que a gente está vivendo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 22, versos 21 em diante, diz o seguinte: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Eu quero apenas usar essa palavra como uma premissa aqui para iniciarmos uma conversa franca sobre o que eu penso que está acontecendo nos dias de hoje e as implicações espirituais em cima do que nós estamos vivendo. Bom, seria, e essa é a minha proposta temática hoje, a nível de título, seria o coronavírus uma jumenta moderna nos nossos dias? Você percebeu no texto aqui que Balaão, ele não enxergou uma realidade e a jumenta acabou sendo um instrumento de Deus na vida dele, para que ele pudesse vir a enxergar uma realidade espiritual que estava acontecendo. Você percebeu isso na história? Eu não quero me deter aqui nas questões secundárias a esse texto. Se a jumenta falou mesmo, com voz audível, se não falou, ou se ele apenas percebeu na atitude da jumenta a voz de Deus. Eu não quero entrar nesses detalhes. Mas uma coisa é fato aqui nesse texto. A jumenta, ela abriu os olhos espirituais, e a jumenta fez entender uma realidade espiritual que ele, até determinado momento, ele não conseguia entender. Bom,
analogicamente falando, à luz desse episódio aí do Velho Testamento, de uma maneira analógica, hoje, o coronavírus em si, ele também pode nos fazer enxergar uma realidade espiritual que talvez até hoje nós não havíamos enxergado, ou talvez muitas pessoas, talvez não você, mas muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar realidades espirituais. Talvez o coronavírus veio e através dele seja possível enxergarmos algumas realidades espirituais e aprendemos também através do advento do coronavírus, aprendemos algumas realidades espirituais que sempre existiram, mas que infelizmente nós ainda não havíamos enxergado. Bom, quero pelo menos destacar duas verdades espirituais que muitas pessoas ainda não enxergaram, e quem dera o coronavírus seja a jumenta moderna para abrir os olhos dos seres humanos que ainda não enxergaram essas duas realidades. A primeira realidade é que Deus existe. Deus existe sim. Deus é dono da história, e Deus, ele conhece muito bem a história. Tem 3 textos no Velho Testamento que falam coisas interessantes que eu quero trazer para você aqui no dia de hoje. Presta bem atenção. O primeiro texto, ele foi narrado por volta, as datas são aproximadas, por volta de 3.300 anos atrás. O segundo texto que eu vou ler, por volta de 3.000 anos atrás. E o terceiro texto, por volta de 2.000 anos atrás. Observe comigo o que diz cada um deles. O primeiro deles é Deuteronômio, capítulo 28, dos versos 58 e 59. Diz assim a palavra de Deus: se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escritas neste livro e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, ele vem mais ou menos 300 anos depois, e diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 13 até o 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O próximo texto é um texto do Novo Testamento, e é um texto que foi proferido pelo próprio Jesus Cristo. A presença de Deus viva no meio da humanidade, encarnada. Veja o que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versos 10 e 11. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Esse texto, ele foi escrito aproximadamente 2.000 anos atrás, e Jesus estava falando acerca das coisas que viriam antes do fim dos tempos. E ele também coloca aqui de uma forma bem clara com relação às pestes, epidemias, aquilo que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia, em vários momentos, principalmente no Velho Testamento, ela chama isso de pestes. Então, durante o decorrer da história, não é só a Covid, não. Durante o decorrer da história, se você estudar, você vai descobrir que muitas epidemias já aconteceram no mundo. Muitas epidemias. Existiram muitas, e a Covid não é a pior delas ainda. Já existiram algumas muito piores do que a Covid. Então, são fatos reais, acontecimentos reais. Aí eu vou perguntar para você, como que alguém
que nos alerta de acontecimentos reais. Como que alguém que nos alerta desses acontecimentos reais não existe? A Bíblia é o recado de Deus para a humanidade, é o recadinho de Deus para a humanidade. E a Bíblia já dizia, isso vai acontecer. Vai acontecer. E agora, nós que somos racionais, parece que nós precisamos das coisas concretas para acreditar. Por isso eu estou dizendo para você hoje aqui, pois é, eis aí a coisa concreta, cuja qual Deus já havia dito que aconteceria. Então, se você tem dificuldade para acreditar em Deus, porque Deus é algo sobrenatural, Deus é algo até certo ponto irracional, porque o sobrenatural não se prova, eu quero que você olhe para o coronavírus, que é uma realidade que foi predita pela palavra de Deus. E eu vou dizer, não é só o coronavírus, todas as outras, parece que de século em século nós temos grandes pandemias, tem as pequenas também, é fato, né? As epidemias menores, que às vezes não alcançam, não tem influência continental, não passam a ser vistas como pandemias, mas é fato que Deus nos avisou, nos alertou que isso aconteceria. Um acontecimento real tem que vir de uma pessoa real. Seria uma insanidade muito grande da nossa parte, você não acha? Uma insanidade muito grande nós não acreditarmos em algo que veio de Deus, que Ele disse que aconteceria, né? Um alerta divino, Deus nos deu um alerta divino acerca disso. Isso hoje é real, isso está acontecendo. Seria uma certa insanidade da nossa parte não crermos na existência de um Deus que nos avisou de um fato real que hoje está acontecendo. A segunda coisa, o que essa pandemia pode me ensinar? Essa pandemia ela pode ser uma mula moderna, ela pode abrir a minha mente, né, abrir o meu entendimento, para que eu possa perceber uma realidade espiritual. Qual que é a segunda coisa que eu entendo aqui no texto? Que todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Todas as nossas atitudes. As atitudes que você toma na vida, elas vão gerar em você consequências reais. Bom, nós estamos pensando aqui de uma forma analógica, não esqueça, nós estamos fazendo uma comparação daquilo que aconteceu, da experiência que aconteceu com Balaão, com a experiência que nós estamos vivendo aqui hoje. Né? Deus lá usou uma mula para abrir o entendimento dele, e hoje Deus está usando o coronavírus, e é possível aprendermos com o coronavírus também na nossa vida. Vamos olhar agora, eu quero convidar você a olhar para o fenômeno comportamental das pessoas em relação ao coronavírus. Porque as pessoas estão se comportando, cada uma de um jeito diferente com relação ao coronavírus. E o coronavírus ele tem uma característica, ele tem algumas características, não uma, né? Mas algumas características semelhantes ao sobrenatural. Por que ele tem, eu digo que ele tem características semelhantes ao sobrenatural? Primeiro, porque você não enxerga o coronavírus, assim como você não enxerga as coisas sobrenaturais. Você, para enxergar o coronavírus, você vai precisar de uma ferramenta, você vai precisar de um microscópio eletrônico para enxergar, ou seja, precisa de uma lente especial para enxergar o coronavírus. Isso é uma semelhança com as coisas espirituais. Todo mundo fala do coronavírus hoje. O coronavírus é o assunto principal, não é do Brasil, não é da América, é do mundo inteiro. Assim como todo mundo também fala do sobrenatural, todo mundo fala sobre Deus e as coisas. Mas, de verdade mesmo, embora todo mundo fale sobre Deus, de verdade mesmo, pouquíssimas pessoas conhecem Deus de uma maneira profunda. O coronavírus, apesar dos cientistas, quem são os cientistas? São aqueles que de fato conhecem o coronavírus. Aqueles que estudam o coronavírus. Mesmo com
o apelo dos cientistas com relação ao coronavírus, muitas pessoas elas estão tendo atitudes bem diferentes dos apelos feitos pelos cientistas. Os cientistas estão dizendo, olha, leve a sério o negócio, olha, cuidado com isso, olha, a coisa é complicada. Mas é interessante que as pessoas, todo mundo tem o seu pitaco em cima da questão do coronavírus. Todo mundo tem a sua impressão com relação ao vírus. E é uma coisa muito semelhante com as questões espirituais. Todo mundo também tem a sua ideia de Deus, a sua ideia das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais. Todo mundo tem as suas suposições. É engraçado que as pessoas têm as suposições sem estudar o assunto. Assim como nós, todos temos os nossos pitacos com relação ao coronavírus, e ninguém de nós aqui, ninguém, é um estudioso voraz do assunto, nas questões espirituais é interessante porque isso também acontece. As pessoas não estudam, as pessoas não sabem nada de Deus, mas todo mundo pensa saber exatamente quem é Deus. E em função das pessoas terem aí os seus pontos de vista. Se você não tem um ponto de vista, você acredita em alguém que falou alguma coisa e você olhou para ele e falou, isso aí parece verdade. E em função de acreditar em uma pessoa ou em uma ideia que apareceu, você vive a sua vida com base nessa ideia. Você não se aprofunda, você não conhece, você não sabe, mas você tem uma suposição e você vive a sua vida com base na suposição que você tem na alma e no coração. E aí, em função disso, cada um vai vivendo a sua própria vida, né, pensando que está no controle geral da situação. E aí o que acontece conosco? O que o coronavírus está ensinando para a gente? Porque nós estamos vivendo na nossa verdade, né? Você está vivendo na sua verdade com relação às coisas que você pensa acerca do coronavírus. E muita gente está por aí, né, debochando da epidemia. Por isso que você vê muitas pessoas por aí dizendo assim, não, estão fazendo muito alarde com isso, o bicho não é tão feio assim, não é bem assim, do jeito que as pessoas estão dizendo. Enfim, às vezes a pessoa fica até pensando assim, não, comigo não vai acontecer nada não, eu me cuido, eu me protejo, como que se eles estivessem com o domínio total da situação nas suas mãos. Aí a pessoa também pode pensar assim, com a minha família não acontece não. Né? Isso pode até acontecer com as outras aí, mas com a minha família não acontece não. Eu não quero usar máscara não, para quê? Usar máscara, quem falou que isso daí protege? Enfim, os especialistas dizem pra gente uma coisa. E nós, por causa das nossas percepções, por causa das nossas ideias, por causa das influências que nós temos na nossa vida, nós vivemos a nossa vida do nosso jeito. Do nosso jeito. Aonde eu quero chegar com tanta coisa aí que parece lorota? É que, na verdade, todas as atitudes da nossa vida, elas têm consequências. E têm consequências sérias. Por causa desse fenômeno comportamental do ser humano com relação ao coronavírus, o que já está acontecendo? E principalmente nós aqui, né, eu estou falando do interior de São Paulo, né, em junho, final de junho, começo de julho, né, nós aqui, o que nós estamos vivendo? Algumas das pessoas que debocharam certamente já morreram. Algumas pessoas já morreram. Outras, elas foram contaminadas e sofreram muito nos hospitais. Talvez algumas pessoas foram contaminadas e não sofreram, é fato. É fato isso também. Mas é verdade que muitas pessoas que talvez disseram assim, não, isso daí não vai dar nada não, não, isso daí é isso, aquilo, tiveram a sua própria ideia acerca da coisa, hoje as consequências bateram à porta dessas pessoas. Talvez algumas dessas pessoas que achavam que não era nada não, acabaram transmitindo o vírus para pessoas que amavam dentro das suas próprias casas. E algumas delas talvez tiveram que admitir no meio do percurso, nos últimos dias, que elas estavam erradas. Porque elas desdenharam, mas a doença chegou, a doença os pegou, e aí eles tiveram que dizer
olha, eu estava errado. Um exemplo clássico disso foi o tenista, né, o Novak Djokovic, que disse, não levou muito a sério, fez festas, promoveu torneio de tênis e de repente pegou a Covid. Graças a Deus ele não morreu, mas depois ele teve que vir a público dizendo, olha, eu quero pedir desculpa porque eu estava errado, eu tinha uma ideia, agi de uma forma e eu tive consequências, que foram consequências que eu não imaginava que teria. Pois é, esse fenômeno comportamental aí, ele nos remete a uma verdade espiritual, e aí que eu quero chegar depois de falar tudo isso nesse segundo ponto. As nossas atitudes, a minha e a sua, elas têm consequências reais. E algumas consequências, elas são eternas. As atitudes da sua vida, todas elas têm consequências. E muitas consequências são eternas. Eu estou dizendo isso porque esse fenômeno comportamental, ele acontece da mesma forma nas questões espirituais. Bom, se você analisar um texto comigo, que é Lucas capítulo 16, eu quero ler com você esse texto, Lucas 16, 19 até o 31. Veja comigo, Lucas 16, 19 até o 31. Tem uma história que ela vai ajudar agora nessa ideia que até agora eu tenho colocado nesse segundo ponto aqui. Lucas 16, 19 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma parábola que Jesus contou. Não é uma história real, é uma parábola. Jesus contou uma historinha para dizer para as pessoas, aclarar para as pessoas a questão do reino dos céus, do abismo que existe entre céu e inferno. E de uma maneira mais precisa aqui, eu posso enxergar, dentro do contexto que eu estou apresentando para vocês, eu posso enxergar consequências eternas, consequências de vida. E você percebe que no final, o rico, ele pede para que seja enviado alguém para dizer para os irmãos dele, para que eles que estão em vida ainda, para que eles revejam suas posturas e se arrependam.
No entanto, a historinha que Jesus está contando, Jesus faz o desfecho dizendo assim, olha, lá já tem Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Quando Jesus usa essa figura de linguagem, Moisés e os profetas, na verdade ele está se referindo à Bíblia. A Bíblia que Jesus tinha na mão, a palavra de Deus. Quando Jesus diz daquela forma, ele está deixando claro para aquelas pessoas, olha, a Bíblia já está lá, que eles ouçam a palavra. Eu estou trazendo à tona essa parábola para você perceber que tudo que Deus tinha que fazer com relação à humanidade, ele já fez. Ele já avisou para a gente que coisas iriam acontecer. Ele já nos disse há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, que nós teríamos esses acontecimentos que são reais hoje. E que provam que, se eles são reais, foi um ser real que nos disse. Um ser real que nos apontou para esse direcionamento. E aí, é engraçado que, lembra que eu disse para você que nas coisas espirituais, o coronavírus tem muita relação com o que a gente vive na questão do sobrenatural, porque, olha, veja bem, o reino de Deus, as coisas de Deus, o próprio Deus, também não se enxerga. Além de especial para enxergar Deus de verdade mesmo, é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Você precisa valorizar isso, porque se você não conseguir enxergar Deus, você vai continuar vivendo a sua vida, até o momento em que você vai se dar conta de que a sua condição vai ser parecida com a condição de Lázaro. E do rico, melhor dizendo, da história de Lázaro. E não tem mais como voltar atrás. É engraçado que também, na outra analogia que eu fiz aí, né, todo mundo fala sobre Deus. Todo mundo fala sobre Deus, mesmo sem conhecer o Senhor. Tem gente que se diz expert nas coisas de Deus, só que se você perguntar para ele se ele leu a Bíblia inteira, ele não leu a Bíblia inteira. Não que ler a Bíblia inteira torne você um expert, muito pelo contrário. Você tem que ser um apaixonado pelas Escrituras para saber tudo acerca de Deus. E é engraçado que, apesar dos homens não conhecerem nada sobre Deus, eles têm as suas teorias sobre Deus. Inventam as suas teorias sobre Deus. E alguns até dizem que Deus não existe. Não existe. Então eu quero convidar você que tem as suas suposições. Certamente você tem as suas suposições acerca de Deus. Você tem aí a sua impressão sobre Deus. Mas eu queria perguntar para você, essa impressão, ela é uma impressão à base de estudo apurado? Apurado mesmo? Ou você tem apenas suposições? O seu pensamento é uma coxa de retalho que pega uma ideia aqui, uma ideia ali, mas você não foi na fonte. Você não sabe quem é Deus de verdade mesmo. Você nem sabe exatamente se Deus existe de verdade. Eu disse para você que Deus é real, Deus comanda e é dono da história. E eu disse para você também que na nossa vida tem consequências. Assim como hoje a realidade tem mostrado para a gente que existem consequências reais das nossas atitudes nas questões espirituais, essas consequências também existem. Então, nas questões espirituais, não dá para você viver na base da sua verdade, das suas impressões. Você precisa conhecer a Deus. Eu digo para você, corra para a palavra, corra para a Bíblia, olhe para ela, porque ela é a revelação da figura de Deus, do caráter de Deus, do projeto de Deus, né, daquilo que ele, das expectativas e esperanças de Deus com relação a nós, seus filhos, do interesse de Deus por nós, daquilo que ele quer fazer, dos projetos de Deus em cima das nossas vidas. Lá você vai encontrar. Creia, as suas atitudes hoje, a nível espiritual, elas terão consequências. Atitudes terrenas, consequências terrenas. Atitudes espirituais, consequências espirituais. E as consequências espirituais, não se esqueça, elas são eternas. Quero concluir essa mensagem para o seu coração. Talvez você até esteja levando aí a pandemia a sério, né? Talvez você esteja se cuidando, talvez você... a epidemia, talvez ela foi uma, entre aspas, uma mula que fez você
aprender a se comportar de uma maneira diferente, enxergar coisas diferentes. E você mudou posturas, mudou o jeito de ser, mudou o jeito de viver em função da pandemia. Mas eu vou pegar o outro lado da moeda aqui que a gente está conversando e com relação à sua postura diante de Deus. Você está levando a sério as coisas de Deus, o reino de Deus? Você está levando a sério? Eu quero que você pense, em nome de Jesus, em como serão as consequências eternas para a sua vida com relação ao reino de Deus. Você viu que Deus, é impossível a gente não acreditar na existência de um Deus que revelou para a gente coisas reais que estão acontecendo hoje. É impossível a gente não enxergar que as nossas atitudes têm consequências e trazem consequências para a nossa vida. E eu pergunto para você, a nível espiritual, a nível de reino de Deus, da justiça de Deus, das coisas de Deus, como é que anda a sua vida? Você está levando Deus a sério? Eu vim aqui hoje só para lembrar você que Deus é real, que Ele existe sim, que de antemão Deus ele se revelou na história, Ele mandou pessoas escreverem um livro para dizer quem Ele era, o que Ele esperava, o que Ele continua esperando acerca da humanidade. Ele se revelou para você. Deus não é algo que é inatingível, Ele se revelou, Ele se mostrou para mim, Ele se revelou para você. Que Deus tem, a Bíblia também diz para a gente que Deus tem caminhos melhores para nós trilharmos, que Deus quer nos proteger no decorrer da nossa existência, que Deus tem um plano de vida melhor do que o nosso plano de vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus é agradável e vale a pena viver debaixo da vontade de Deus. Você está levando esse Deus a sério? E a última coisa que eu quero trazer para você aqui é que a Bíblia também diz que um dia Deus vai julgar o mundo. Vai julgar eu e você. E esse julgamento nos levará a um destino real, real e eterno. Ou morte ou vida. Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer para você que você precisa ouvir essa mula moderna chamada coronavírus, que mostra para gente, como um fato real na história, de que o Deus real já havia avisado que coisas dessa natureza aconteceriam e que, assim como pessoas não levaram a sério essa epidemia e algumas delas sofreram, outras morreram porque tomaram atitudes suas, que eram baseadas nas suas impressões, nos seus achismos e sofreram consequências terrenas, em questão de saúde ou às vezes até de morte, em função daquilo que pensavam acerca deste coronavírus, dessa epidemia. No mundo espiritual, as coisas não são diferentes. As nossas atitudes hoje vão vão trazer para nós as consequências. Trazer consequências eternas, de vida ou de morte. Se acerte com Deus, esteja com Deus, viva com Deus. Que em nome de Jesus esse coronavírus seja uma mula moderna para você enxergar uma realidade espiritual que até hoje talvez você não enxergou e para você aprender coisas espirituais que até hoje você não conseguiu aprender. Que a graça de Deus esteja com você, com a sua família, que Deus te proteja, que Deus te ampare, que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. E eu espero em nome de Jesus que você tenha a graça de ter aprendido um pouco mais hoje de Deus para a sua vida, porque o que você aprende hoje vai ter resultados eternos para você e para a vida da sua família. Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Em nome de Cristo.